Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Lisa Vilas Boas e hoje eu vou fazer uma análise de uma redação nota 1000. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações, porque até o Enem eu vou trazer muito conteúdo e muitas outras análises para você se preparar para a sua prova. Então, fica comigo até o final e já pega o seu caderno para anotar as dicas valiosíssimas que eu vou compartilhar com você. E o tema de hoje é Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil, que foi o tema do Enem 2021 e essa redação foi da candidata Rafaela Frutuoso Barbosa, de Macaé, do Rio de Janeiro. Vamos à análise. Introdução. A Declaração Universal dos Direitos Humanos busca garantir a todos os cidadãos o pleno acesso aos direitos básicos, como saúde e educação, além de preservar a integridade e dignidade da pessoa humana. Entretanto, tais garantias são negligenciadas quando indivíduos não conseguem obter o registro civil, documento que garante o acesso à cidadania no Brasil e previne a invisibilidade social. Dessa forma, a ausência desse documento causa a marginalização do povo e impede a ascensão social dos brasileiros. Sobre essa introdução, vamos fazer algumas considerações. Essa candidata, ela inicia o seu texto citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento universal, importante, reconhecido, que traz vários direitos do homem, vários reconhecimentos. E ela pontua que essa declaração busca garantir a todos os cidadãos o acesso aos direitos básicos, e ela colocou entre eles saúde e educação, além de preservar a integridade e dignidade da pessoa humana. Pronto, ela começou com essa citação. É um repertório válido e que pode ser utilizado para esse tema. Agora vamos ver o uso que ela faz, se ela consegue fazer esse uso produtivo. Para isso, ela faz a seguinte contraposição. Entretanto, tais garantias são negligenciadas quando indivíduos não conseguem obter o registro civil. Então aqui ela diz que apesar de haver essa garantia, isso não ocorre na prática. Então ela traz essa teoria para a realidade. Então aqui ela faz o uso produtivo e ainda delimita o tema. Ou seja, ela vai agora apresentar o tema e ela faz isso já apontando a questão do registro civil, que se você perceber é um dos elementos da frase temática, que sempre tem que estar presente ou o termo igual ou um sinônimo que realmente tem essa correspondência de maneira clara para apresentar o tema da redação. Então ela diz, para obter o registro civil, documento que garante o acesso à cidadania no Brasil, que já é outro termo que nós temos na frase temática, é um dos pontos que tem que ser abordados, e ela ainda completa e previne a invisibilidade social, que também é um dos pontos a serem abordados que estão na nossa frase temática. Por fim, ela apresenta a tese. Dessa forma, a ausência desse documento causa a marginalização do povo e impede a ascensão social dos brasileiros. Então, perceba que ela diz qual é a tese. A ausência do documento causa, e aí o desenvolvimento 1 vai tratar da marginalização do povo e o desenvolvimento 2 vai tratar desse impedimento à ascensão social que a falta desse documento causa. Desenvolvimento 1. Deve-se destacar, primeiramente, que a falta da certidão de nascimento gera a marginalização do corpo social. Nesse sentido, a obra Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, retrata a vida de indivíduos que, por não possuírem um registro civil, não possuem nomes próprios, não conseguem acesso aos direitos mais básicos, como moradia e alimentação, e são submetidos à situação análoga à escravidão. Desse modo, quando os cidadãos não têm acesso a esse documento, são excluídos da sociedade e não conseguem recorrer às autoridades estatais para a defesa de seus direitos, visto que, para isso, necessitam de documentos oficiais. Logo, compara-se que a ausência desse registro causa a marginalização de indivíduos no Brasil. Então, essa candidata, ela inicia o desenvolvimento 1 justamente com o tópico frasal, que é a oração que introduz a ideia central que vai ser abordada nesse parágrafo. Então, ela apontou na tese
E no início do desenvolvimento 1, ela retoma essa ideia, ela apresenta, especifica o que vai abordar, que é a falta da certidão de nascimento que gera a marginalização do corpo social. Essa é uma ótima forma de iniciar, você reforça que você vai tratar desse assunto nesse parágrafo. Vamos agora para a fundamentação. Nesse sentido, como ela mesma botou, o conectivo que ela utilizou para contextualizar essa fundamentação, ela traz a obra Vidas Secas, o livro do Graciliano Ramos, que também é um repertório legitimado. E ela faz o uso produtivo, quando ela diz que retrata a vida de indivíduos que, por não possuir um registro civil, que é o elemento principal do nosso tema, não possuem os direitos. E ela continua trazendo as consequências disso, que desse modo, quando os cidadãos não têm acesso a esse documento, são excluídos da sociedade. Então ela apresenta o problema, traz um exemplo já com esse repertório legitimado, que é o livro, e traz as consequências disso na vida real, no dia a dia dos brasileiros que não possuem esse registro civil. Então ele diz que essas pessoas não conseguem recorrer às autoridades estatais, visto que para isso necessitam desses documentos que não possuem. Por fim, ela finaliza o parágrafo dizendo que compara-se que a ausência desse registro causa a marginalização dos indivíduos, ou seja, ela reforça a ideia apresentada no tópico frasal, que foi também um dos pontos abordados na tese. Então, foi um desenvolvimento pautado em consequência, em exemplo, com presença de repertório, uma argumentação bem construída, fluida. Quando você lê esse parágrafo, você consegue perceber todo o caminho que ela está percorrendo, as ideias se sustentam por si só, você não precisa completar as informações em sua mente, buscar seu próprio conhecimento ou repertório de vida para entender tudo que está escrito. Além disso, teve um bom uso de conectivos, como nesse sentido, desse modo, visto que, para isso, logo, que são esses elementos que fazem a conexão entre as ideias, entre as frases e os parágrafos. Desenvolvimento 2. Além disso, a falta dessa certificação civil impede a ascensão social dos brasileiros. Sob essa perspectiva, a Constituição Federal Brasileira garante, em seu artigo 6º, que todo cidadão tem direito de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, entre outros, objetivando assegurar não só direitos básicos, como também a possibilidade de ascender socialmente. Contudo, quando uma pessoa não consegue obter esse documento, todas as suas garantias fundamentais são negligenciadas, impedindo que esse cidadão frequente a escola, obtenha registro trabalhista, acesse a universidade e alcance bons salários e alto nível de instrução profissional. Com isso, a ausência da certidão de nascimento impede a ascensão social dos brasileiros. Nesse parágrafo, ela inicia usando um conectivo de adição de ideias, o além disso. Então, ela coloca o tópico frasal, o tópico que vai ser discutido neste parágrafo, que é a falta dessa certificação civil impede a ascensão social. Então, esse parágrafo vai abordar majoritariamente a questão da ascensão social na sociedade brasileira. Então, ela diz: sob essa perspectiva, a Constituição Federal Brasileira garante em seu artigo 6º, então esse é o repertório legitimado, a nossa Constituição Federal, que todo cidadão tem direito e exemplifica vários direitos que ele teria acesso de acordo com este documento. E o que é que ela diz depois? Ela faz uma contraposição de ideias, tornando esse repertório legitimado com uso produtivo, quando diz: contudo, quando uma pessoa não consegue obter esse documento, todas as suas garantias, que ela já citou anteriormente, são negligenciadas, impedindo que elas acessem os direitos. E ela diz: frequentar a escola, registro trabalhista, e conclui trazendo a questão da ascensão social, ou seja, amarrando o parágrafo, amarrando as ideias do parágrafo com o que foi citado no tópico frasal e na tese, na introdução. Percebam que esse parágrafo tem a mesma estrutura do parágrafo anterior. Então, você não precisa ficar inventando formas diferentes de ficar construindo o seu texto. Ela começa sempre com o tópico frasal, traz um repertório legitimado para também exemplificar a questão e traz a consequência.
Então percebam que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que você pode conseguir sim escrever uma redação boa, bem fundamentada, de forma simples e não precisa ficar inovando toda hora. Então são parágrafos bem construídos, ela fez de uma forma que ela se sentia confortável, se sentia segura, e você tem que procurar estratégias que também te permitam isso. Também teve um bom uso de conectivos, com além disso, sob essa perspectiva, não só como também, contudo, com isso, e percebam que ela não repete muitos conectivos, isso é muito importante para a competência 4, que avalia o uso correto dos conectivos, a quantidade deles no texto e a questão da repetição. Então busquem sinônimos sempre para não ficar repetindo esses elementos coesivos e ter pontos descontados na competência 4. Conclusão. Portanto, para mitigar a invisibilidade causada pela existência do registro civil e garantir o acesso à cidadania, cabe ao governo federal, que é o agente dessa primeira proposta, ampliar as formas de obter a certidão de nascimento, essa é a ação que o governo federal vai pôr em prática, por meio da criação de pontos de registro civil em prédios públicos. Então percebam que esse é o modo meio que vem precedido por essa expressão por meio de, como escolas e hospitais. Esse aqui são os exemplos e por isso ele vai contar como um detalhamento desse modo meio, por meio da criação de pontos de registro civil em prédios públicos, como escolas e hospitais. Então percebam que essa informação é informação a mais desse modo meio, sobre essa criação de pontos em prédios públicos, a fim de facilitar e ampliar a obtenção desse documento. Então esse é o efeito que se pretende alcançar com essa ação. Ademais, e aqui ela vai introduzir uma outra proposta, as organizações não governamentais, esse é o agente, instituições sem fins lucrativos que buscam defender uma causa, esse é o detalhamento. Ela está explicando o que são essas organizações não governamentais, então isso conta como um detalhamento do agente. Devem organizar movimentos para cadastro civil, os quais conduzirão a população até o cartório mais próximo, essa é a ação que deve ser colocada em prática, para que se reduza o número de brasileiros não registrados. Então esse é o efeito, é o objetivo que se pretende alcançar. E ela conclui a redação da seguinte forma: assim, o propósito principal da Declaração Universal dos Direitos Humanos será realidade no Brasil. Então aqui ela retoma um repertório que ela citou na introdução e também pode ser contado como outro detalhamento. Então a primeira proposta foi uma proposta completa que teve os 5 elementos: agente, ação, modo meio, detalhamento e efeito. Então ela já tem a nota máxima na questão da proposta de intervenção. Essas propostas citadas resolvem os problemas citados na redação, isso é muito importante. E, por fim, vamos agora à análise das notas de acordo com as competências. Como foi uma redação nota 1000, essa candidata tirou a nota máxima em todas as competências. Percebam que o português dela foi impecável, você pode cometer até 2 deslizes pequenos nessa competência e ainda assim tirar essa nota máxima. Ela fez uma abordagem completa do tema, utilizou do texto dissertativo argumentativo em sua estrutura da forma corretíssima, usou repertório legitimado, com uso produtivo, quando você faz essa contraposição entre o que foi apresentado na teoria e a realidade brasileira. O texto ele foi bem escrito, ele foi fluido, as partes estão bem conectadas, as ideias são da própria autora, a gente não precisa ficar completando informações na nossa mente, mobilizando o nosso conhecimento de mundo. Então ela também tirou nota máxima na competência 3, ela fez um bom uso de conectivos, teve usos corretos, expressivos e não houve repetição de palavras, ela ficou sempre buscando utilizar sinônimos para não repetir os conectivos, então também teve a nota máxima na competência 4 e, por fim, a proposta de intervenção completa que resolve os problemas citados na competência 5. Então, como podemos ver, o 1000 ele é alcançável, ele é possível. O que você tem que fazer sempre é conhecer a teoria, conhecer como a banca vai avaliar e treinar bastante. Mas percebam que foi uma redação escrita de uma maneira simples, não é uma redação recheada de palavras difíceis, mas, claro, o português tem que estar impecável.
Então, essa foi a análise de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, clica no sininho para ativar as notificações. Aproveita e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre a escrita da redação. Te vejo no próximo vídeo.